4º andar desse prédio que funciona o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Um espaço aberto disponível aos públicos do SESC para estudo e conhecimento. Você conhece? Os encontros, como cursos, seminários e palestras, são realizados em salas de diferentes formatos, com a intenção do diálogo entre os saberes. Precisa de um lugar tranquilo para estudar? O CPF tem um clima acolhedor. As salas de estudo disponíveis ao público são espaços individuais ou para grupos menores. No espaço de brincar, crianças e bebês também podem se divertir com os seus responsáveis. E aquele cafezinho ou sopa no final da tarde? A cafeteria do CPF tem. Um espaço de convívio e de muitas reflexões, pensando na saúde e no bem-estar de todos. Sabe aquele livro que você precisa para o seu estudo? A biblioteca do CPF tem mais de 10 mil volumes na área de humanidades. E uma dica, ela é circulante. Qualquer pessoa pode consultá-la ou pedir emprestado um livro do acervo. Na central de atendimento, você pode fazer a sua credencial ou comprar ingressos para eventos de qualquer SESC. Essa unidade fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 9h30 da noite. No horário noturno, temos disponível transporte gratuito até o metrô. Já aos sábados, o CPF funciona das 10 da manhã às 6 da tarde. E se você vem de bike, tem bicicletário. Um espaço de encontro, de criação, reflexão crítica, um espaço de conhecimento. Venham, aguardamos vocês! Olá, meus amigos e amigas, mais uma vez aqui nessa telinha, ou nessa telona, né? Quem sabe, pode ter gente assistindo no celular, outros no computador, a gente pode estar realmente com a tela dentro de casa, enfim, na TV. Mas a gente está aqui conversando hoje, mais uma vez, no FII Itabira, e o assunto é bem empolgante, porque nós estamos falando do Portinari negro, e isso advém de umas obras pintadas por Cândido Portinari. Aqui no FII Paracatu, a gente tem uma exposição belíssima na Praça Central, então quem quiser ver em loco essas telas, a gente ampliou e denominou essas telas, demarcou a sua importância na história da pintura brasileira, na história da pintura, da carreira de artista plástico do Cândido Portinari, que é um dos nossos grandes artistas brasileiros. O Cândido Portinari nasceu em 1903 e morreu em 1962, bem novo, mas que deixou um monumento em termos de artes plásticas no Brasil. E ninguém melhor para falar conosco desse tema, como a minha amiga aqui, Yara. Eu posso falar amiga, né? Yara, né? Com certeza. Yara não, Iana. My God. Iana. Iana. E nós vamos bater um papo bem interessante, porque dentro desse recorte das obras do Portinari, nós temos aqui cerca de 40 telas Portinari expostas na praça. Tem uma obra específica que eu queria conversar com a Iana, que é O Mestiço, né? É uma obra do Portinari. Ele pintou essa obra, se eu não estou enganado, em 1933, ou seja, nos primórdios, né, do desenvolvimento da produção artística do Cândido Portinari, que vai até ali, basicamente, o finalzinho da vida dele, né, em 62. Mas eu queria, então, conversar um pouco com a Iana, e, antes de mais nada, Iana, já agradecer a tua participação
nessa primeira edição do Free Paracatu, e queria que você falasse um pouco de você e comentasse um pouco sobre esse trabalho do Cândido Portinari, por favor. Obrigado, Tom. Obrigado aos participantes, né, que estão assistindo a esse bate-papo maravilhoso. Eu me chamo Ana Fletcher, eu sou autora, escritora, pesquisadora da Rota da Abolição, que vem mostrando, falando a respeito, né, de como a nossa sociedade, a estrutura racial, veio a se dar do jeito que é nos dias de hoje. Sou também, hoje em dia, coordenadora da monitoria, né, da parte de arte, educação e pertencimento do projeto Portinari. Trabalhei no Portinari nas Quebradas, né, que teve aqui no Rio de Janeiro, dentro de várias comunidades, como Rocinha, Cidade de Deus, e estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. E esse quadro do Portinari, ele é tão emblemático dentro da carreira dele, né? Sim, sim. Exatamente. O mestiço, ele teve um impacto bastante importante para mim, justamente por causa das minhas pesquisas, que eu fui pesquisar, justamente para fazer o meu livro Lindas Nuances, que vem justamente pegando essa parte sobre a estrutura racial, que começou muito lá atrás. E quando eu comecei a trabalhar na parte de coordenação de monitoria para as exposições, foi quando eu comecei a pesquisar. E, assim, é muito importante é, as obras de Portinari, essa Fli Paracatu é de extrema importância. Eu mesmo sou uma pessoa que eu não conhecia Portinari. Portinari, para mim, é estrangeiro, entendeu? Não era brasileiro. Eu só fui saber que Portinari era brasileiro quando teve o Portinari nas Quebradas e eu comecei a trabalhar. Nisso, eu comecei a verificar as obras e vi o mestiço. E, como pesquisadora, eu faço essa alusão, eu gosto de ver quando Portinari começou a pintar as obras e como o mundo estava na época. E na época do mestiço, a gente estava em 1933, quando ele começou a pintar, ele lançou o quadro em 34, mas começou a pintar em 33 quando estava a ascensão de Hitler na Alemanha. Então, quando estava começando até a ascensão do nazismo, o eugenismo, né, que era justamente dizer que quem não era branco puro, né, era inferior, né, e fora outras coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos, né, que eu também, né, fiz as minhas pesquisas, né, que é, no caso, não sei nem se pode falar, né, que no caso seria os 3 Ks, né, que estavam invadindo tudo, inclusive a política americana, né, então a gente estava num momento histórico péssimo, né, horrível, e, no entanto, o Portinari indo à contramão. Em que sentido? Ele pintou um homem negro do campo, pobre, descendente, né, daquelas pessoas que foram sequestradas e escravizadas no Brasil, mas de braço assim, com o peito erguido, a cabeça erguida, o olho, né, penetrante, só que é muito interessante porque colocam os homens, principalmente os homens negros, ou se tiver uma postura altiva, como sendo uma ameaça, agressivo. E tinha que ter, então, uma postura de sempre subalterno, sempre assim. E o Portinari, ele conseguiu colocar esse homem negro altivo, só que com um olhar sereno, mostrando que ele tinha dignidade, que ele tinha orgulho e que ele não era uma ameaça para a sociedade, que era é, feito, né? Era fake news, né? Que existia na época, né? Todo homem negro era uma ameaça para toda e qualquer mulher branca, né? Vamos colocar assim. Era uma coisa muito pesada mesmo, se você for realmente pegar o histórico daquela época. Então, isso daí me encantou muito, assim como uma outra obra também dele, que foi é, o grupo de meninas, está aqui, grupo de meninas e uma criança,
que são todas negras também, só que elas têm os cabelos cacheados e com tranças diversas, diversificadas, diferentes. E uma está com um laço vermelho na cabeça. E ele teve o cuidado, o esmero, né? Falei, não sei se falei certa palavra, mas assim, ele teve muito cuidado e delicadeza de colocar a diferença no cabelo de cada um. Isso em 1936, quando todo mundo falava que era tudo a mesma coisa. Você está entendendo? Então, ele ia em contramão da sociedade da época. E também ele era diferente, né? Eu tenho um carinho muito especial também por Portinari, porque Portinari ele não fazia parte da elite. Ele teve que lutar muito para conseguir ir para a Europa para poder ter os estudos dele. E a vontade dele de pintar as pessoas humildes, né? E as pessoas do povo, de fato, que realmente fazem o Brasil crescer, que realmente fazem com a riqueza do Brasil, foi genuína e por causa da vivência dele. Ele conviveu realmente com todas aquelas crianças, né? O nome do meu livro são Lindas Nuances, né? Justamente nuances, né? De texturas, de cores lindas e maravilhosas que a gente tem no país, no nosso Brasil e no mundo, ele convivia com todos, entendeu? E ele queria pintar aquelas pessoas, diferentemente do pessoal da elite que foi, estudou, viu qual era a tendência, entendeu? E assimilou, querendo uma revolução. Ele não, ele era pelo sentimento. Entendeu? Era Entendi. uma coisa que ele sentia, era um sentimento dele de infância. Entendi. Assim, você está falando da virada do século, né? 19 para o século 20 e com as tendências todas primeiro essa campanha que o Brasil fez desde o Império com relação à migração europeia no Brasil. E a migração europeia também trouxe resquícios da questão do embranquecimento da população, né? Ou seja, uma tendência forte já ali no final da escravidão, ou seja, o fim da escravidão, a substituição dessa mão de obra por uma mão de obra, entre aspas, mais qualificada, e nisso também é embutido a questão do eugenismo, né? E aí, quer dizer, o eugenismo vem mais forte com a República, sobretudo já no século XX, 1910, 1920, né? Nós temos aí alguns fatores preponderantes, sobretudo na literatura brasileira, na pintura, né? Já demarcando essa questão. Então, quando você traz essa questão em Portinari, né? Falando das suas origens humildes, ou seja, é um cara que conviveu com essa base proletariada, né? Exatamente. Você sai do contexto da escravidão, onde o escravo, né? Onde o homem negro e a mulher negra estão numa situação de subalternidade pela escravidão, pela humilhação, pela ofensa, pela violência. E depois você tem um outro contexto desse homem, dessa mulher escravizados, que é a questão operariada, do operariado, ou seja, da mão de obra, né, como mão de obra. E aí, ao passo que a mão de obra é uma mão de obra subalternizada, né? O homem vai para o serviço braçal, sempre no Abraçar. serviço braçal, né? E a mulher vai para as casas das chamadas dondocas, né? Das senhoras, né? Servir como empregada doméstica, lavadeiras, as Isso. jovens que estão ali na puberdade, na primeira adolescência, vão ser babá de crianças. Então, o que a gente pega é o Portinari levando esse contexto desse homem supostamente operário para o contexto das artes plásticas. E aí, eu acho que quebra realmente o paradigma, acho que seria por aí, né?
Sim, exatamente, porque até quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre essa evolução toda, né, até dar nos dias de hoje, onde que, graças a Deus, a gente tem muito mais protagonismo, né, e representatividade, coisa que antigamente a gente não tinha. Eu cheguei a fazer uma pesquisa, né, falando a respeito do, como você falou, né, dos europeus, né, do Henrique VIII, né, você der um Google, vai aparecer aquela foto dele imponente, sendo que ele já estava já bem idoso, já estava doente, já estava, não conseguia nem ficar em pé. Só que a foto, a imagem que a gente tem é dele em pé e imponente, né? Que era justamente o que a gente vê, né? A gente pode, como você estava na década de 70, na década de 80, 90, vamos colocar como que fosse esse esquadro a televisão, né? A pessoa quer ser, assim como antigamente, as pessoas queriam ser aquela pessoa do quadro que era de poder, as pessoas também queriam ser aquelas pessoas da televisão, que eram geralmente o quê? Pessoas brancas, né? Classe média alta, elite, né? Nunca pessoas, né, negras, né? E quando o Portinari começa a colocar, né, em salões, museus, é, em exposições, como teve em 1940, né, nos Estados Unidos, que levou o Morro, levou várias obras, né, do povo negro brasileiro, né, de maneira digna, entendeu? Aí você começa a ver as coisas mudando, que é aquela parte da representatividade, né? Aquilo que você vê na televisão ou antigamente numa pintura é tipo o parâmetro, né? Aquilo é o que você gostaria de ser, é aquilo que está em destaque, é aquilo que realmente tem dignidade, é aonde você quer chegar. E Portinari fez isso com bastante maestria. O Namorados no Balcão, eu amei demais essa imagem que está aí na Filiparacatu também, porque vem mostrando um casal, mas eles estão bem vestidos, estão numa postura elegante, né? Coisa que na época, se eu não me engano, foi o casal de namorados é de 1940, né? E ele coloca de maneira elegante. Eu fiz umas comparações em alguns quadros, porque Portinari também pintou muita gente da elite. Sim. Então tinha algumas esposas de presidente e tudo mais, de uns quadros, tipo a Domingueira, né, que é uma mulher negra. E se você for ver o rosto, a luz, a postura de uma e o rosto e a luz, a postura da outra que é negra, é a mesma postura. Então ele realmente deu dignidade, né? Eu fico observando essas coisas. E assim, cara, a gente está falando de 1930, 1940, ou seja, estava o racismo comendo aflorado desesperadamente no Não mundo havia, inteiro, as não, pessoas sendo não tinha nem. mortas e queimadas nos Estados Unidos e, entendeu? Só por causa da cor da pele e ele ali colocando as pessoas pretas, negras com dignidade. E é bem interessante, Diana, porque não tinha ainda completado ali, em 30, né, 50 anos da abolição da escravatura, né? Então, esse é o primeiro contexto da história. Depois você vem com todo um discurso de democracia racial no país, mas Hum, você tem os negros fora da escola. Os negros só começam a acessar a escola no Brasil, de fato, a partir dos anos 30, né? A escola era um padrão ainda com a República. A República criou uma rede de escolas, né? Porque vem desde o século passado estudos sobre a escolarização no Brasil. Até um artigo meu que escrevi há pouco tempo na Folha, falando, né, do Gonçalves Dias, que era um Ah, Gonçalves poeta, Dias. e era um poeta negro, né? Mistura de negro com índio, mas ele teve mais ascendência africana do que indígena, e ele foi um dos censores da educação no Brasil, e fez assim, um relatório
bombástico, né? Falando muito mal da educação do Brasil. Então, assim, a República absorve essa questão da educação, mas a educação para a formação de quadros para o serviço público, basicamente, para manter a elite. Então, vinha, Exatamente. ou seja, eram excelentes escolas, tem algumas delas ainda no Rio de Janeiro, excelentes escolas, mas todas voltadas para a elite. E a partir dos anos 30, escolas públicas, né? A partir dos anos 30, você tem uma escola mais voltada para a população, né? População pobre. Então, é tão imbricado isso, essa ideia, porque a educação, sobretudo as escolas públicas, elas vão perdendo valor, elas vão perdendo investimento público e elas se tornam muitas das que nós vemos hoje, né? Quer dizer, são escolas abandonadas, sem equipamentos, sem a gente está discutindo uma série de questões sobre tecnologia, né? Que a escola não tem tecnologia, não tem internet, não tem computadores, mas vem um pouco desse período. E outra coisa que eu queria acrescentar para você também opinar é que em 1891 a República institui o primeiro processo de punição da população ex-escravizada brasileira, né, que é a lei da vadiagem. Né? Então, você tinha uma população muito grande de negros e negras no Brasil, sobretudo nos centros urbanos, Rio de Janeiro era um deles, São Paulo, por exemplo, né? As grandes cidades ali do Nordeste, você tem ali Recife, né? Então você tem, né, Bahia, Salvador, por exemplo, né? Ceará, Fortaleza. Então você tem assim cidades imbricadas, bem importantes brasileiras que vão passar por essa lei, que é uma lei primeiro, né, prisões em massa, né, de negros que se encontravam na rua, e aí a lei da vadiagem ainda pegava capoeiristas, ainda pegava pessoal de religiões de matriz africana, né? Então, assim, artistas, por exemplo, músicos. Para ser músico, você precisava ter uma licença da polícia para isso. Uma pessoa para ir para o teatro teria que ter uma licença para poder ser artista dessa forma, né? Então, quer dizer, você tem ali, já nos anos 30, o Portinari dizendo assim, não, eu não aceito isso, né? Então, é uma forma do Portinari dizer que não aceitava essa situação social. Injustiça, né? Isso daí que você está falando é bastante interessante, porque vem mostrando exatamente uma das minhas pesquisas, que tudo foi planejado. A nossa sociedade que nós temos hoje foi um planejamento lá atrás. Essa lei da vadiagem, ela foi uma imitação de uma lei americana, porque lá fizeram a abolição antes. Então, eles também fizeram todo um esquema de segregação e de prisão Congelou, também. tá? Eu pedia para você voltar lá na lei da vadiagem. Ah, tá. Então, a lei da vadiagem é uma coisa muito interessante, porque vem comprovando uma das minhas pesquisas que vem mostrando exatamente que tudo foi planejado. A gente vê que a abolição nos Estados Unidos aconteceu antes, e eles fizeram uma série de leis de segregação, e justamente eles sabiam naquela época que as pessoas pretas iriam ficar sem trabalho, a sua maioria. Então, eles instituíram vários tipos de leis, né, que seriam a lei da vadiagem, para pegar as pessoas, colocarem em prisões, só que essas prisões, é muito interessante isso, colocava as pessoas de volta em fazendas, trabalhando forçadamente pelo crime de vadiagem como escravos. A gente tem históricos de pessoas de até 10 anos, 12 anos trabalhando, voltando à escravidão, né, por essa lei. E aí você vai e fala, porque eu não sabia também muito bem a data, né, eu não gravei muito bem a data. Aí vem justamente a nossa, em 1888, 1891, eles instituem essa lei e fazem a mesma coisa aqui no Brasil. E, assim, é impressionante tanto essa parte de segregação e de
de prisão em massa, né, do povo preto, a parte de segregação em cada um dos países onde tiveram a escravização de pessoas africanas, dependendo da quantidade das pessoas, eles instituíram essa segregação de maneiras diferentes. No nosso caso, que eu estava até conversando com meu irmão, é o, o bloqueio social, a pessoa não consegue subir, a pessoa tem que ficar naquela situação embaixo. Tão embaixo que elas não têm condições de ter uma moradia, um lugar no chamado asfaltos, e elas têm que ir e ser segregadas nas comunidades, nas favelas, né? Por quê? Porque o nosso volume, né, de pessoas, né, descendentes é muito maior do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é 13%. Aqui, se a gente for fazer o cálculo em Paracatu, só em Paracatu são 70%, né? Então, a gente jogando isso para o Brasil todo, então é muito grande. Então, como você mesmo pegou e falou, uma parte foi justamente a educação, já que a gente está dando educação para as pessoas pretas, então a gente vai também diminuir a qualidade da educação, porque através da educação você consegue ter uma ascensão social. Então, você vê que é tudo planejado. É tudo planejado. E quando você fala a respeito do Portinari não aceitar isso, é realmente isso mesmo. Você vê que os quadros dele faz vários tipos de denúncias diferentes, né? E é aquilo que eu estava falando, ele coloca ali, né? É muito interessante, eu acho muito interessante, assim, que o Portinari aprendeu uma coisa que muitos digitais influencers falam hoje em dia, né? Ele, quando ele tentou ganhar o prêmio para ele estudar na França, em 1923, ele colocou o baile na roça, né? Que quando eu estava lá na Cidade de Deus, eu peguei e falei que se fosse hoje em dia seria o baile na favela, que não foi aceito justamente por estar colocando aquela classe trabalhadora e a heresia de ter colocado, se você for reparar no quadro, tem uma pessoa negra que não está limpando o chão, que não está servindo, ele está do lado do sanfoneiro curtindo o baile na roça. Foi rejeitado. O que foi aceito foi depois, se eu não me engano, em 1928, o do Olegário Mariano, que está naquela posição imponente, igual do Henrique VIII, numa roupa imponente, né? E ele era um homem da elite. Aí ele ganha o prêmio e vai para a França. Só que aí, por isso que eu falo, por que que o Portinari, eu tenho ele no meu coração. Ele termina entrando em depressão porque o que ele queria pintar era o que seria hoje o baile de favela. Seria justamente o povo, entendeu? O povo preto, o povo é, a classe social trabalhadora que realmente move, realmente dá riqueza para o nosso país, entendeu? Ele Mas queria isso, ele escreve uma carta falando a respeito disso. Tanto é que ele só consegue voltar a pintar depois que ele vem para cá e começa a pintar a gente, né? dar riqueza não quer dizer ter riqueza, né? Então, esse é o primeiro Exatamente. pressuposto. A segunda coisa que eu queria pontuar, quer dizer, a Lei de Terras no Brasil, ela foi votada em 1850, né? O mesmo período ali da Lei Eusébio de Queiroz, né? Da proibição do tráfico. Você tem a lei, então, são leis correlatas, porque a Lei de Terras tinha parágrafos específicos onde o negro não podia ter acesso à terra, porque quem tinha acesso à terra podia votar. Ou seja, era uma condição de cidadania, né? Votar, quem pode votar pode ser votado. Então, isso não acontecia, porque já na lei de terras não havia esse tipo de dispositivo, né? Independente se você tinha dinheiro ou não, você não podia acessar as terras em si. Então esse é o primeiro, é a primeira questão, né, que a gente coloca nessa situação do Portinari. Quer dizer, os Estados Unidos ele tem uma, um processo bem complexo sobre a questão da escravidão, né? Quer dizer, a Ai, lá é escravidão uma coisa.
escravidão termina nos anos 1850, por ali, né? Nessa década, mas o negro já tem um protagonismo na sociedade americana ali, né? Porque Sim, eu você tem estudo ali muito. o sul e o norte, né? Onde o norte permite escravidão, o sul não permite, né? Negros fugiam do norte e iam para o sul para não viverem o processo da escravidão. E você tem universidades americanas, historicamente negras, que chamam HBOs. As HBOs advêm ali dos anos de 1830, 1840, as primeiras universidades americanas. Então, você tem negros já acessando o curso superior, né? Hoje são 120 e poucas universidades historicamente negras nos Estados Unidos. Nós estamos falando só de universidades, não estou falando de colleges, Uhum. né, que são Sim, sim, sim. só as de graduação, não estou falando das escolas técnicas, das escolas de ensino básico, né, ou seja, fundamental e médio. Não é? Então, quer dizer, tem desculpa, esse avanço na sociedade americana. Mas eu queria trazer aqui uma questão contigo, que é a Semana de Arte Moderna, né? Porque o Portinari, ele tem 19 anos, né? No período da Semana de Arte Moderna, né? Mas já é um pintor também nesse período. Não tem a projeção que vai ter logo a seguir, nos anos 30, mas já compreende esse processo todo, acompanha culturalmente o país, né? E o país vai entrar realmente numa turbulência muito grande a partir dos anos 30, né? Porque aí tem vários discursos, né, com relação, você tem ali, né, você cria também mecanismo, né, de enfrentamento do sistema racial, né, você tem a Frente Negra brasileira, aí em São Paulo, por exemplo, e a Frente Negra cria um partido da Frente Negra brasileira, então, ou seja, existem avanços poderosíssimos nessa área, né? Jornais, quer dizer, você tem uma circulação maior de jornais, mesmo jornais alternativos, né? Também comandados por negros, que vão falar sobre a questão negra, vão falar da questão da autoestima, né? Dos autores, escritores negros, artistas, pintores negros. Por acaso, nós tivemos vários pintores negros do século XVIII ao século XIX no Brasil. Então, eu queria que você fizesse um pouco dessa correlação do Portinari com a Semana de Arte Moderna, tendo em vista que você tem dois negros proeminentes na Semana de Arte Moderna, né? Que é o Mário de Andrade, né? Autor de Macunaíma, já publicado ali em 1928, e você tem o Di Cavalcanti, né? Que, aliás, é um dos mentores da Semana de Arte Moderna. Então, realmente tem aquilo que eu estava falando, né? Uma boa diferença, né, entre o Portinari e eles, né? Justamente a diferença com respeito até à educação mesmo, né? Como você mesmo estava falando, né? O Portinari ele estudou só até a terceira série, né? Lá em Brodowski, no interior, lá de São Paulo. Já as pessoas já que participaram da Semana de Arte Moderna, elas tiveram mais estudos, tiveram por também estar na capital, né? O Portinari veio para a capital, ele veio um menino de 15 anos de idade, né, naquela época, né, sem instrução, sem ter praticamente onde que trabalhar, teve que meio que se virar. Então, justamente eu faço uma diferença entre um e o outro, apesar que também, né, de Cavalcante, né, Mário de Andrade, né, como você falou, mas ainda assim há uma pequena diferença, né? Que é a diferença justamente da pessoa ter vindo de lá do interior sem ter tido, né? Sem ter tido como posso dizer assim, alguns estudos, né? É, Algumas coisas que nos dão um alicerce, né? E Ana, Mário e o Oswald, de Cavalcante, todos pertenceram à elite paulistana, né? Vieram de família bem estruturada, né? Mário, por exemplo, né? Parente fazendeiro e tudo mais, né? Mário.
teve uma educação bem regular, foi professor do Conservatório de Música, né? É considerado o homem que criou a Secretaria de Cultura de São Paulo, que era o antigo Departamento de Cultura da cidade de São Paulo. De Cavalcante, ele vem para São Paulo aos 17 anos, em 1917, aliás, estudar Direito na Universidade de São Paulo, ali na Faculdade Largo São Francisco, né? Então, tem essas confluências aí. Sim, sim. Aí justamente isso eu penso muito, né? Eles tiveram essa oportunidade de ter contato também, na época, né, aquele eurocentrismo, né, que, bem ou mal, nos deu um benefício, né, na época do modernismo, né, que foi a influência, porque lá era aquilo que eu estava falando, eles só estavam pintando só quem era da nobreza, da realeza. Quando veio esse turbilhão todo modernista, foi justamente começar a pintar a classe trabalhadora, as pessoas e o cotidiano das pessoas na Europa. Então, essas pessoas da Semana da Arte Moderna de 22, eles tiveram, né, o privilégio de poder ir lá e buscar essa inovação, essa revolução, diferentemente de Portinari. Essa revolução, essa inovação já estava arraigado na realidade dentro do coração dele, né? Então, para mim, há uma diferença, né? Não sei como te explicar, é como se uma pessoa, né, estudasse e conseguisse, né, ter uma visão revolucionária e a outra pessoa tivesse a revolução dentro dela mesmo, no sentido de mais emocional mesmo, mais emotivo mesmo, né? Tanto é que ele ficou, né, quando ele foi para lá para estudar e tudo mais, ele teve, né, aquele bloqueio, né, que a gente fala, bloqueio artístico, inclusive eu já tive, né? Isso tudo tem a ver com a parte emocional. E ele já foi já desse jeito, ele já queria isso já desde o início de como artista, ele já queria já isso, mesmo se não tivesse o modernismo e desculpa, a Semana de Arte Moderna de 22, ele ainda assim iria querer pintar o povo brasileiro. É que você fala Então, dessa, essa, para mim, é a grande diferença entre um e outro. o Bolsonaro tem um acervo é, fantástico, né? O acervo dele de pintura culmina ali com Guerra e Paz, enfim. Mas o que eu tá dizendo, você mencionou o Olegário Mariano. Mariano. Mariano foi um grande poeta, aliás, Sim, poeta, sim, um grande poeta. poeta modernista, morreu, inclusive, antes do Portinari, né? Ele morreu em 58, se eu não me engano, e nasceu ali no, bem no clamor da República, 1889. Mas era um cara da elite, era um diplomata, por exemplo, né? Exatamente, Andava diplomata. sempre de chapéu, né? Sempre com um terno bem cortado, enfim. Eu não vi esse quadro, mas eu imagino, já estou fazendo uma leitura aqui de como o Portinari deve ter flagrado, né? Ele está ele tá de, como é que se fala? Tipo um uniforme militar, só que da Academia Brasileira de Letras, né? Sim, ele Então foi ele está bem acadêmico. imponente. Ele estava com fardão da academia, fardão da Isso academia, aí, exatamente. academia. Aí você vê a diferença, né? O baile na roça e o fardão, aí o É, fardão passa, o baile da roça não. mas eu acho que, assim, primeiro, assim, Portinari também foi poeta, né? Também fez poesias. Mas o que eu penso, assim, é que como ele tem a versatilidade de entrar nos vários mundos, nas várias linguagens, mas ao contrário, lá da realeza, como você estava falando, né? O Mariano já era um cara, vamos dizer assim, com uma compreensão popular. Sim, Ou sim, seja, todos eles. era uma pessoa próxima do Portinari, no sentido de que eram parceiros, eram amigos, eram companheiros Sim,
Isso. companheiro da boemia, companheiro da poesia, companheiro da arte, enfim. Então, tinham essa integração, não era um retrato qualquer. O Portinari não pintou uma Sim. pessoa qualquer, pintou uma pessoa Não, que não. tinha, né, como ele pintou Mário, né, pintou uma pessoa que tinha essa proximidade com ele, né? Sim, todos eles, inclusive, eram amigos e todos eles se juntaram em prol de um objetivo, né? Que é justamente de fomentar a cultura, né, para todos, né? Se a gente for ver a história de cada um deles, sim, a diferença que eu falo é justamente isso, entendeu? É que eles tinham os mecanismos, né, e a facilidade, vamos colocar assim, da elite que o Portinari não tinha. O Portinari foi por tipo intuição, né, e depois teve que se aprimorar. E agora uma coisa Aqui bastante, O Portinari é um autodidata, né? Enfim, sim, um exatamente, autodidata, que exatamente. diferenciava bastante dessa chamada suposta elite, ali com Mário, conviveu com Afonso Arino de Melo Franco, Mariano, Olegário Mariano, ou seja, há um leque de pessoas que passaram pela vida de Portinari e que o Portinari se impôs como artista pela qualidade de sua obra, né? Pela qualidade de sua obra, né? Qualidade e dedicação à sua obra, e eles também tinham uma mentalidade bastante parecida, né, no sentido de pintar o povo, né? Cada uma como posso falar, é como, por exemplo, eu vejo o Portinari e esse pessoal da época, como, por exemplo, dois amigos, né? Uma pessoa que é da elite, que é branca, mas que luta pelos direitos das pessoas, né? Negras, LGBT e tudo mais, né? Porque tem uma consciência, tem uma sensibilidade, tem um senso de justiça. E tem aquela outra pessoa que, bem ou mal, de alguma forma, ela sentiu na pele a dor. Então, a luta, né, aquela coisa que vem de dentro, é um pouquinho diferente. Como o Portinari convivia com a dor, via, né, eu vendo assim alguns relatos, né, do professor João, tem até alguns vídeos, né, falando que Professor ele era criança, João João Cândido Cândido Portinari, filho Portinari, de Portinari. isso aí, o professor João Cândido Portinari, tem alguns relatos que ele fala que o pai dele ainda era criança e vinha, né, aqueles retirantes, né, aquelas pessoas com fome e tudo mais, e os avós, né, dele, né, que eram os pais do Cândido Portinari, abria a casa para dar de alimento para aquelas pessoas. Então, era uma coisa que ele sentia, ele viveu aquela dor daquelas pessoas. Então, ele quis pintar aquilo. É diferente de uma pessoa da elite que é uma pessoa boa, maravilhosa, que tem o senso de justiça social, mas que não sentiu tanto assim na pele. Aí é essa diferença que eu Eu faço. acho que a sociedade hoje está muito demarcada, né? Quando a gente começou falando aqui do Mestiço, né? Que é o quadro do Portinari, que a gente começou a conversar, né? Mas assim, acho que tem coisas demarcadas, bem demarcadas, de você ter pessoas na sociedade que lutam por justiça social, né? E são pessoas brancas, elas estão em outro padrão, né? Elas não têm a ameaça que uma pessoa negra tem, por exemplo, socialmente, né? Então, eu falo socialmente, que é a questão de ser morto, de ser Uhum, preso, de ser ofendido racialmente. sim, Então, uma pessoa branca não tem não passa por isso, né? Então, isso é isso. uma espécie de privilégio. Mas você pode usar esse privilégio também para outras situações. Eu lendo outro dia sobre Luiz Gama, o grande poeta baiano que morreu em Eu São comparo o Paulo, Luiz Gama com o Frederic Douglass. Eu fiz uma live com é, a Maria Angélica, que fez
que já fez, né, a palestra contigo, a gente fez uma live fazendo Luísa Marim com a Harriet Tubman e o Luiz Gama com o Frederick Douglass. Exatamente. Eu estava comentando que no velório do Luiz Gama, cerca de 3.000 pessoas, em 1882, participaram no velório do Luiz Gama e foram acompanhando até o túmulo dele no cemitério da Consolação, em São Paulo. E o Raul Pompeia, que era um homem branco da sociedade carioca, né, que ele nasceu em Angra dos Reis, mas viveu na cidade do Rio de Janeiro, e nesse período ele estava em São Paulo estudando, e ele fez muita amizade com o Luiz Gama, e ele chorando, basicamente, a morte do amigo, né, e contando que no enterramento do Luiz Gama, ele via pessoas escravizadas, descalças, maltrapilhas, negros, e pessoas da sociedade, brancos, bem vestidos, com cartola, sabe? Todos juntos, chorando pelo mesmo homem negro, né, que defendeu e libertou mais de 500 pessoas, segundo ele próprio, em uma carta que ele escreveu. Então, eu vejo essa correlação. Acho que o Cândido Portinari, sendo um homem branco, ele tinha um ideário social, né? Tanto que ele namorou ali com o comunismo, namorou com o socialismo, né? Enfim, então, acho que esse processo. E por isso também ele sofreu bastante, né? Sim. E é exatamente isso. E assim, eu sou muito idealista. Eu ainda sonho mesmo, né, com isso, né, de todos estarem unidos em prol de uma pessoa, né, justa, que luta pela justiça, que tem dignidade, honra, né, honestidade. Então, independente, né, do como você seja, de como você veio para esse mundo, né, branco, preto, né, essas nuances de cores lindas que nós temos, né, as classes sociais, né, se o ser humano valorizar o que é mais importante, que é aquilo que a gente carrega dentro, né, que é só quem dá dignidade é quem tem dignidade, só quem é honesto, né, só quem é honesto, quem é justo, né, que pratica justiça, né, é esses valores, né? Eu ainda sonho que um dia vai estar todo mundo junto, assim, também, assim como teve lá, né, no enterro do Luiz de Gama, né? Todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Assim Isso é será. muito. Ah, sim, eu espero. Vamos sonhar com a Sim, Iana. sim, E Ana, brigadíssimo, gostei bastante. Eu acho que foi uma conversa bem legal. Acho que o pessoal que está aqui nos acompanhando deve ter tido a mesma impressão. São muitas informações em torno de um único artista, que é o Cândido sim, Portinari. Eu acho que a exposição aqui na Praça Central de Paracatu dá uma ideia, né, da dimensão desse homem para as artes sim. brasileiras. Você é um reflexo dessa visão, desse olhar bem acurado, né, sobre essas produções. Então, quero te agradecer imensamente Ai, em nome do Free Paracatu, enfim, em nome de toda a nossa família Paracatu, pela tua participação aqui conosco, viu? eu quero muito conhecer a cidade, espero conseguir ir aí e ainda ver a exposição, te ver de novo, entendeu? E Maravilha. abraçar essa cidade. Eu tô pedindo de tudo quanto é jeito para conseguir. E eu que Poxa, agradeço imensamente. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade, te admiro demais. A gente chegou a se conhecer pessoalmente, né, na quinta-feira e foi assim maravilhoso. Estou muito feliz. peça e sonha, viu? Peça e sonha. Bom, gente, mais uma conversa bem agradável, bem legal, bem informativa e, sei lá, eu podia dizer também pedagógica sobre esse grande artista que é o Cândido Portinari.
A gente continua por aqui, continue seguindo a gente nas redes sociais, dando suas opiniões e venha ver a exposição aqui na Praça Central de Paracatu. Nossa programação presencial também está quentíssima. Nossa homenageada Conceição Evaristo, o nosso escritor moçambicano Mia Couto e muitas atrações, tá bom? Venha para cá. Obrigado. E Ana, um beijo grande e até a próxima.